paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chame de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E é um imenso prazer estar com os irmãos nessa oportunidade, igreja. Hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 19 de 1 Samuel. Nós vamos aí para a segunda parte. E eu gostaria de convidar os irmãos a ler juntamente comigo 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim, igreja: Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo-no mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estavam a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganastes e deixastes ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixe-me ir, porque hei de eu matar-te? Então aqui, igreja, Saul imaginou que Davi voltaria para casa, de modo que naquela noite enviou homens para vigiar a casa de Davi. E a igreja Mical, a esposa dele, vai o ajudar a sair de toda essa situação. E a palavra do Senhor vai falar o quê? Que Mical, ela vai descer Davi por uma janela e ele vai sair, vai fugir, vai escapar. Então ela ajudou ele a descer por essa janela e usou um ídolo e um pouco de pelo de cabra para dar a impressão de que Davi ainda estava na cama. Não se sabe, igreja, o porquê que Mical estava fazendo com um ídolo pagão, um ídolo do lar. E lá em Gênesis, capítulo 31, do versículo 33 ao 35, nós vamos ver que Raquel, ela também vai esconder dois ídolos do lar, tá? Então é possível que o ídolo fosse apenas um busto e que Mical tinha usado ali os pelos de cabra para a cabeça e os travesseiros para simular o corpo, igreja. Mesmo casada com um homem segundo o coração de Deus, Mical ainda adorava a ídolos. E assim como seu pai, igreja, era ela uma intriguista, viu? Ela gostava de uma confusão. Então, enquanto Mical ocupava-se com suas intrigas, Davi orava e confiava no Senhor. E o Salmo 59 é o resultado dessa experiência. Ao ler esse salmo, vemos que os espias de Saul corriam por toda parte esperando que Davi saísse de casa, e ouvimos Davi compará-los a cães rosnando e vagando pelas ruas da cidade. Porém, a fé de Davi estava firmada onde, igreja? Estava firmada no Senhor, uma vez que só ele poderia ser sua defesa e refúgio. Isso não significa que Davi tenha rejeitado qualquer plano para escapar, pois o Senhor usa meios humanos para alcançar fins divinos. Mas significa que a fé de Davi não estava em si mesmo, nem nos planos de Mical, mas estava firmada no Senhor dos exércitos, porque ele sabia que Deus é quem opera e quem faz as maravilhas. Os planos perfeitos vêm do Senhor. Nada que nós façamos sem a vontade de Deus vai acontecer, igreja. E se acontecer, vai acontecer de uma forma que você vai cair, que você vai se abalar e vai se frustrar. Então, igreja, pela manhã, a palavra do Senhor vai dizer que quando os homens do rei exigiram que Mical lhes entregasse o marido, ela lhes disse que Davi estava doente. E quando os homens relataram isso a Saul, ele ordenou que trouxesse Davi com cama e tudo, igreja. Olha só qual era o tamanho da raiva e do ódio de Saul para com Davi. Olha, pode ir lá e trazer ele em cima da cama mesmo. Igreja, isso é muito forte. Olha só, ele ordenou que trouxesse Davi com cama e tudo.
Porém, igreja, quando foram buscá-lo, os homens do rei descobriram a verdade. E Mical foi repreendida pelo pai por sua dissimulação, ainda que estivesse apenas seguindo seu exemplo. Assim como o pai, ela mentiu e disse que Davi havia ameaçado em matá-la se ela não cooperasse. Foi isso que ela virou e falou para Saul, igreja. Então, embora a esposa de Davi amasse muito ele, nunca houve um laço espiritual entre os dois. Como as ações posteriores dela comprovam, ela advertiu Davi de que Saul vigiava. Assim, eles planejaram uma mentira. Esse foi o início de um problema sério para Davi, pois nunca é certo praticar o mal para se alcançar o bem, tá? Romanos 3:8. E observe que Mical usa um ídolo para dar a impressão de que Davi está na cama doente. Agora ela engana o próprio pai, o que apenas piora a situação e traz mais ira para o coração de Saul. Então, meus amados, Saul ele foi perseguido por aqueles cujo amor se converteria em inveja, levando-os a tentar matá-lo. Amigos em que Davi confiava e até mesmo seu mentor, o rei Saul, se voltaram contra ele. Que amor volúvel! Mas Davi ele sabia que o amor de Deus por ele, igreja, era imutável. O Senhor, ele é bom e eterna sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. A misericórdia de Deus para com todos os que confiam nele é tão permanente, igreja, quanto sua misericórdia para com Davi. Quando o amor dos outros nos falha ou desaponta, podemos confiar no amor infalível de Deus. E é tão lindo, igreja, quando você pensa que você não tem mais nada, que você não é amado, que você não pode ser alcançado pela misericórdia, o Senhor vem e mostra que o amor dele é infalível, que ele nos ama e ele deu seu filho naquela cruz por mim e por você. Então o Senhor, ele é bom e é eterna a sua misericórdia. E Davi vai usar o Salmo 59 para retratar isso que ele está passando, para retratar exatamente essa parte aqui do versículo 19 de 1 Samuel. Ele vai começar a retratar e ele vai colocar ali, ele vai descrever com amargos detalhes o comportamento de seus inimigos, igreja. Ele compara seus próprios sentimentos de terror com o desespero que vê na vida daqueles que desejam prejudicá-lo. Que alegria, então, nestes versículos finais, ler a respeito do papel de Deus na vida de Davi como um refúgio, como um lugar de segurança e uma fonte de amor que não pode morrer. Davi aprenderá a converter circunstâncias negativas em lembretes da presença final de Deus. Que tensões na vida podem ser transformadas hoje se você fizer delas um ponto de partida para louvar a Deus? Eu te pergunto, meu amado, que problema na sua vida pode ser transformado nesse exato momento para te fazer louvar o nome do Senhor? Há dificuldades em nossa vida que nos faz caminhar no deserto. E eu costumo dizer que deserto é lugar de aprendizado. E quando você sai de um deserto, você sai com um aprendizado muito grande no Senhor. Davi passou por isso. Ele teve que fugir do seu sogro, que queria matá-lo. E a ira de Davi estava tão acesa, a ponto de ele mandar pessoas ir à casa de Davi, esperar o amanhecer para matá-lo. E o pior é que depois que Mical vai falar uma mentira, né? Ela vai enganar o próprio pai e vai dizer o que, igreja? Que Davi está doente, vai dizer ali para aqueles homens, olha, Davi está doente, ele não pode ir. Aí vai dizer o que a palavra do Senhor? Que Saul fala, olha, vai lá e traz ele com cama, porque nós iremos matá-lo. Olha só a fúria do inimigo na vida do servo do Senhor, na vida daquele que serve verdadeiramente a Deus. Olha como que a fúria do inimigo é gigantesca. Igreja, que o Senhor possa te abençoar,
e que toda obra maligna sobre a sua vida, ela seja quebrada nesse momento, ela seja cancelada nesse momento, que tudo aquilo que foi colocado ali para que você não prospere, que tudo aquilo que foi colocado para que o seu ministério não cresça, para que você pare, para que você ali estagne, eu repreendo nesse momento em nome de Jesus. Receba a sua vitória, receba força, receba renovo de Deus nesse momento. Davi, ele foi perseguido e não foi tentado ser morto por Saul apenas uma vez, mas nós vamos ver que isso está acontecendo com certa frequência até aqui no capítulo 19. Então, igreja, que você continue escutando os áudios, que você continue se alimentando da palavra e que nós possamos sair aqui desse livro maravilhoso de 1 Samuel com aprendizados do céu, com o coração grato, com o coração aqui cheio da riqueza que é a palavra do Senhor. Meu amado, fique na paz do Senhor Jesus e que Ele te abençoe abundantemente. Amém?